Eu quero falar de um assunto que eu já tenho falei algumas semanas atrás, tem sido um pouco recorrente, mas eu quero reforçar um aspecto que eu acredito que será uma arma, né? Uma ferramenta, um instrumento de Deus para a igreja alcançar essa geração de uma maneira mais completa. Nós vivemos esses 2 anos assim, num tempo mais recolhido, né? Um tempo mais de precaução, um tempo de prudência, de receio, né? De maneira geral, né? A sociedade se fechou de certa maneira, a igreja também teve que se fechar em alguns momentos, né? Mas eu creio que, e nós ouvimos algumas palavras lá no encontro do MFI também, nessa direção, e eu creio nisso, já vinha ministrando sobre isso, e eu creio que Deus está sinalizando nessa direção, que haverá um tempo de oportunidades para uma grande colheita antes da volta de Jesus. Isso é bíblico, né? Haverá uma grande colheita. Colheita fala de salvação, de pessoas sendo resgatadas pelo Evangelho, resgatadas do maligno, resgatadas da mão do inimigo, retiradas do inferno e vindo para o reino de Deus. Isso faz parte do cumprimento profético antes da volta de Jesus. Em Apocalipse você vê em vários lugares mostrando uma multidão que não podia se contar, né? Fala muito de mar, né? Mar fala muito de gente, de povos, de nações, e em muitos lugares em Apocalipse fala de muita gente, de todas as tribos, línguas, povos e nações, todas as culturas humanas representadas na eternidade. Nenhuma raça, nenhuma nação, nenhuma tribo, nenhum povo que existiu sobre a terra deixará de ter representante na eternidade. Eu creio nisso. Sempre haverá pelo menos um salvo representando uma etnia, um povo, uma nação que já existiu sobre a terra. Mas eu não creio que será um só, eu creio que serão grupos, né, de pessoas. Algumas nações maiores terão mais representantes, nações menores, povos menores, etnias menores terão menos representantes, mas todos estarão representados na eternidade. Porque Deus é um Deus que inclui, é um Deus inclusivo, não é um Deus exclusivo, né? A gente quando é salvo, a gente pensa que Deus é só nosso, nós somos o queridinho do papai, né? Tudo bem, você é o queridinho do papai, você pode falar, eu sou teu querido, né, Deus? E realmente você é querido de Deus, mas você não é exclusivo de Deus, não é? Deus não ama só você, Deus não ama só a mim, Deus ama as pessoas. Ele não tem filhos preferidos, Ele não tem filhos que Ele ama mais do que outros, filhos de primeira classe, filhos de segunda classe. O que tem são diferenças de funções, são lugares diferentes, posições diferentes, tempos diferentes, revelações diferentes, chamados diferentes, dons diferentes, amém? Histórias diferentes. Nós temos histórias diferentes, nós não somos iguais, cada um de nós tem uma trajetória nessa terra, então nós temos vidas diferentes, chamados diferentes, funções diferentes a desempenhar no plano de Deus. E isso não quer dizer que nós somos melhores nem piores do que ninguém, isso não quer dizer que nós somos maiores nem menores do que ninguém, no sentido de valor para Deus. Alguns vão fazer obras maiores, outros vão fazer obras menores. Alguns vão ser instrumentos que vão ser usados em condições extremas, outros vão ser instrumentos usados de outra maneira, não é? Assim como existem diversas ferramentas que um pedreiro usa, que um marceneiro usa, que um encanador usa, não é? Tem funções diferentes, mas são muito úteis em lugares específicos. Às vezes falta uma ferramenta para virar um parafuso, uma porca, fechar um registro, você não tem a ferramenta adequada, é horrível. Você perde muito mais tempo, às vezes danifica a peça porque você não tem a ferramenta adequada. Então a questão não é uma ferramenta é melhor que a outra. A questão é a ferramenta certa no lugar certo, fazendo aquilo que é função dela fazer. Se você trabalha no corpo de bombeiros, você tem uma função a desempenhar lá.
Se você trabalha na prefeitura, você tem uma função em Deus para desempenhar lá. Se você trabalha numa loja, você tem uma função a desempenhar lá. Aonde nós estamos, Deus nos colocou naquele lugar com um propósito, com um sentido. Nós não estamos ali só para ganhar o nosso sustento. Nós não estamos ali só para ganhar o nosso salário. A vida é muito mais do que isso, né? Acordar, trabalhar, casar, ter filhos, né? Envelhecer, morrer. Não, a vida é muito mais. O que nós semeamos aqui tem peso de glória, tem peso na eternidade. E Deus nos coloca em lugares estratégicos, lugares específicos, para que a gente possa desempenhar bem a nossa função. Tem lugares, tem pessoas, tem parafusos que só você, como ferramenta das mãos de Deus, vai poder apertar. Amém? Como é bom você ter a ferramenta certa para o problema certo. E é assim, claro que nós somos mais do que ferramentas, muito mais do que ferramentas para Deus. Eu estou só fazendo uma comparação rudimentar, não é? Deus não olha você só como uma ferramenta, como uma chave de fenda, não é? Deus te olha como alguém que Ele ama, um filho, uma filha amada. Mas dentro desse processo de ser amado por Deus, você é um instrumento de Deus. Então Deus quer nos usar nesse último tempo que nós temos pela frente, que eu não sei quantos anos serão, mas com toda certeza nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que na época em que o Novo Testamento foi escrito. Pelo menos 2000 anos mais perto. Amém? Então, você pode falar, pastor, mas eu escuto que Jesus vai voltar desde que eu me conheço por gente. Eu também, desde os 18 anos eu escuto isso. E as outras gerações também escutaram isso. Em Atos dos Apóstolos, eles também tinham essa expectativa. Só que você vai vendo que os sinais que Jesus colocou ali, como prenúncio da sua volta, eles estão se intensificando. Tem algumas coisas muito claras na palavra. Primeiro, nunca nós tivemos tanta gente morando ao mesmo tempo no planeta. Nunca, em toda a história, né? Quase 8 bilhões de pessoas, nós nunca tivemos esse volume de gente habitando ao mesmo tempo no planeta. Então isso já é um sinal claro de que há uma multidão incontável que precisa ser salva. Algumas estatísticas dizem que o número de pessoas que está viva hoje no planeta é maior do que todos que já viveram, de Adão até hoje. O número de pessoas vivas no planeta é maior do que todos que já viveram de Adão até hoje. Até tirando os 8 bilhões, né? Então é muita gente. Uma geração imensa, muita gente para ser ganha, para ser salva. E não é mais uma questão de fazer chegar o Evangelho. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com as comunicações, com todo esse ganho de tecnologia que nós tivemos, não é mais problema chegar nas pessoas. Talvez lá a tribo Yanomami, lá no Amazonas, que está passando por um problema sério de desnutrição e tal, talvez o Evangelho não chegou direito lá. Talvez alguns países fechados, no Oriente Médio, que perseguem os cristãos, talvez em alguns lugares o Evangelho ainda não foi muito bem falado, não foi muito bem pregado. Haja carência de Bíblia, haja carência de palavra, haja carência de tradução para aquela língua específica. Talvez algumas ilhas lá na Polinésia, né? Lá para o lado da Austrália, Nova Zelândia, Samoa, Havaí, algumas ilhotas ali, o Evangelho talvez não chegou muito bem. Mas, meus irmãos, não se trata mais disso. Hoje se trata de levar um Evangelho verdadeiro, um Evangelho sem mistura, um Evangelho que cause impacto, um Evangelho que revele Jesus para as pessoas. Nós vamos pregar provavelmente em campos já semeados com outras coisas. Campos, eu falo de pessoas, corações que já ouviram a mensagem de alguma maneira. Dificilmente vai ser uma mensagem totalmente inédita. Dificilmente alguém no planeta Terra nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Se até do Pelé o pessoal já ouviu falar, imagina de Jesus, né?
Você está entendendo? Que não se trata mais de um esforço, como era nos anos 1800, que os missionários saíam de navio e não sabiam se iam voltar, porque as viagens eram longas, as condições sanitárias eram péssimas, muitas vezes eles contraíam doenças e morriam no país onde eles estavam evangelizando, muitas vezes defrontavam com tribos que matavam e depois comiam as pessoas, canibais. Eles encontraram de todo tipo de perigo, mas não é mais esse problema. Hoje os missionários, eles vão, ficam um ano, eles voltam para visitar as famílias, ficam 2 anos e voltam, ficam alguns meses. Hoje tem avião, né, tem facilidade de transporte, quer dizer, o mundo é totalmente diferente. Mas a questão é o volume de informação que as pessoas recebem hoje. O volume de gente falando ao mesmo tempo. O volume de gente falando besteira ao mesmo tempo. O volume de gente usando a Bíblia e falando besteira a respeito da Bíblia ao mesmo tempo. O volume de gente distorcendo o evangelho verdadeiro. Meu irmão, se a pessoa escuta uma mensagem errada, o fruto vai ser ruim. Você não pode esperar um fruto bom se você plantou uma semente ruim. Você não pode esperar uma ótima colheita se você semeou uma semente adulterada, uma semente fraca, uma semente com doenças. Para você ter fruto bom, você precisa semear um evangelho bom, princípios corretos da palavra de Deus. E isso diz respeito a falar a mensagem, mas também a viver a mensagem, disposição para viver a mensagem, disposição para viver a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode só ser teoria, a palavra de Deus não pode só ser blá blá blá. As pessoas estão cansadas de ouvir blá blá blá. Elas querem ver igreja sendo igreja, as pessoas vivendo o amor de Cristo. Então, essa janela de oportunidade para esses milhões e milhões e milhões de pessoas que estão sedentas por eternidade, por vida eterna, por uma resposta sobre o que vem após a morte. E aí eu te falo, você sabe exatamente o que vem depois da morte? Você, como cristão, precisa saber claramente o que vai te acontecer depois da morte. Você precisa saber disso. Você precisa ter certeza de vida eterna. Você precisa respirar a eternidade. Você precisa se alegrar com a eternidade. Você precisa ter respostas eternas para as pessoas. E para isso você precisa saber exatamente o que vai te acontecer depois da morte. Porque as pessoas, meus irmãos, o que elas querem mais saber nesses dias, o que acontece quando a gente morre. Por quê? Porque morreu muita gente ao mesmo tempo. Nesse ano no Brasil, está morrendo mais gente do que nascendo. Pela primeira vez em muitos, acho que, não sei se na história, mas esse ano morreu mais gente do que nasceu. Segundo os registros nos cartórios. Diminuiu o número de nascimentos, aumentou o número de mortes, as pessoas ficaram com medo, muitas delas, de terem filhos. Graças a Deus aqui na nossa igreja isso não aconteceu, né? Muito pelo contrário. Mas muita gente teve medo de ficar grávida. Mulheres, né? Tiveram medo de conceber, os casais. Então, diminuiu o número de nascimentos, aumentou o número de mortos. E isso é raro num país como o nosso. Não é comum, porque nós ainda somos um país jovem. Um país que ainda tem muitos casais jovens, muita gente se casando. Então as pessoas, elas estão querendo respostas do que vai acontecer. E se a gente não leva uma resposta certa, uma palavra correta, uma visão do evangelho, elas vão ouvir besteiras. Elas vão crer em outras coisas. Elas vão ouvir outras teorias. Porque nós não estamos pregando uma teoria. Olha, eu acho que vai ser assim. Quando nós estamos falando da verdade. Nós não estamos disputando religião com ninguém. Nós não estamos falando que a nossa religião é melhor do que ninguém. Aliás, o cristianismo nem é uma religião.
Cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus não veio fundar uma religião nova, Ele veio te convidar para andar com Ele, para ter um relacionamento de amizade com Ele, para ter um relacionamento de vida com Ele. Então, cristianismo é um relacionamento vivo com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é uma religião. Por isso que nós não temos nenhum problema com religiões. Por quê? Porque nós não somos uma religião. A gente às vezes fala, para facilitar, no censo do IBGE, qual é a sua religião. Você não vai ficar explicando para o cara, olha, deixa eu te explicar. Meu pastor falou que nós não temos uma religião, ele não vai entender, não vai ter esse item lá. Então você vai falar, se é o quê? Se é católico, sei lá quais as categorias que vão ter lá, você vai se encaixar provavelmente em evangélico, coisa desse tipo. Mas eu quero que você entenda que andar com Jesus é muito maior do que abraçar uma religião. Muito mais além. É ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus por meio de Jesus. E esse relacionamento precisa te trazer as respostas que as pessoas precisam ouvir. Você tem que ser um porta-voz de Jesus. Esse relacionamento seu com Jesus tem que te transformar num porta-voz das boas novas que é o Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Nós temos a boa notícia que o mundo precisa ouvir. E qual é essa boa notícia? Por meio de Jesus Cristo, nós não vamos mais para a condenação eterna, nós agora podemos ir para a eternidade, a salvação eterna. Perdoados os nossos pecados, mediante arrependimento, nós entramos direto para ter um relacionamento vivo com o Deus vivo, sem intermediários. O vivo e novo caminho que foi aberto por Jesus quando Ele derramou seu sangue na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho, um caminho que estava fechado, foi aberto. Você agora tem acesso direto à presença de Deus. Meus irmãos, isso é um privilégio que a gente não pode calcular. Você entrar na presença do Criador do universo e poder falar com Ele, e Ele te ouvir, sem barreiras. Meu irmão, que coisa é essa? Que privilégio é esse? Que amor é esse que nós temos recebido da parte de Deus? Então, essa mensagem é que nós temos que levar para as pessoas. E as pessoas estão sedentas, estão carentes, estão feridas, estão tristes muitas vezes. Perdemos pessoas, não só por causa da Covid. Eu perdi pessoas assim, que eu amava muito, pastores amigos, alguns de Covid, outros não, mas que morreram. Perdi familiares. Pastor Miguel, por exemplo, um homem que para mim sempre foi uma referência. Eu sempre, desde o início da minha conversão, Pastor Rony foi aquele pastor que é meu pai, que me discipulou nos princípios da palavra, uma família referência para mim, foi muito importante na minha vida, nos primeiros anos da minha conversão. Eu devo muito a eles no sentido do exemplo que eu tive, da parte dele, da esposa dele. É algo tremendo. Esses dias pudemos estar com eles, lá em Curitiba, e foi um tempo muito bom. Isso sempre me renova, me alegra, ter um tempo com o meu pai espiritual. Como é bom a gente ter as referências da nossa fé e saber que eles estão bem, estão saudáveis em Deus, continuam caminhando em Deus, firmes, valores, princípios inabaláveis em Deus. Como é bom isso. Então Deus foi muito bom comigo, que me preservou, já me colocou num lugar saudável, com gente séria no Evangelho. Eu não perdi tempo, não fiquei sofrendo por liderança ruim, apanhando por causa de gente ruim no comando. Deus já me colocou num lugar que eu tive cobertura espiritual, proteção para a minha vida, exemplo de fé, exemplo de valores. Então isso foi bênção. E isso não tem preço, meus irmãos. No mundo confuso que nós vivemos hoje, e da confusão que eu vim, antes de conhecer Jesus, eu precisava de um lugar assim, mas que não me oprimia, que me aceitava como eu era, mas ao mesmo tempo me ensinava a caminhar com Deus de uma maneira livre, de uma maneira leve.
Andar com Deus, meus irmãos, tem que ser leve. Andar com Deus não pode ser pesado. O jugo de Jesus é leve, o fardo dele é suave. Não pode trazer peso. Quem traz peso é a mão do homem sobre as pessoas. É querer controlar, querer dominar as pessoas. Através de usos e costumes, de regrinhas criadas. Não estou falando de disciplina, de obediência, tudo é importante. Mas regras criadas por homens para oprimir, isso não é de Deus. Mas então, Deus me colocou num lugar assim. Mas quando você perde pessoas próximas, né, isso, claro, te entristece. Mas eles cumpriram o papel deles. Foi o tempo deles. Hoje eles já estão na presença de Deus. E nós temos uma tarefa a continuar, uma tarefa a cumprir na nossa geração. Amém? E temos que fazer isso da melhor maneira possível. Então, Deus vai abrir uma janela de oportunidade. Muita gente vai ser salva. Multidões no Vale da Decisão, não é? Muita gente precisa ouvir do Evangelho. E além das nações, Deus vai salvar a nação de Israel. Vai trazer um avivamento naquela nação. Eles vão se converter como nação, reconhecendo Jesus como Messias. Isso vai levar tempo. Eu não estou dizendo que tudo que Israel faz é bom hoje, tudo que os políticos israelenses fazem agrada a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentro da nação, como nação, eles continuam sendo amados por Deus. E Deus vai, no momento certo, reenxertá-los na oliveira. A palavra diz isso. Eles foram tirados da oliveira, eles são a oliveira, né? Tiraram, enxertaram a gente, os gentios. Os gentios cresceram. Agora Deus vai trazê-los novamente. Eles vão se converter. E isso é um dos sinais da volta de Jesus. Então, judeus e gentios servindo juntos ao mesmo Messias. Amém? Por isso nós devemos orar por Israel. Não quer dizer que nós vamos andar de quipá. Não quer dizer que precisamos adorar a bandeira de Israel. Nada disso. Aliás, esse negócio de bandeira, né? Nossa bandeira é a bandeira do reino dos céus, né? Temos a nossa bandeira do Brasil, devemos respeitá-la como símbolo, né? Mas adorar só o Senhor. Amém? Então, não devemos ter essa mentalidade de adoração a coisas terrenas, né? Por exemplo, tem grupos que vão no outro extremo em relação a Israel. Começam a olhar ali como se tudo aquilo que acontece lá é santo. Como se Deus se alegrasse quando Israel lança uma bomba e mata centenas de palestinos, por exemplo. Ah, Deus está nisso. Não, Deus ama os palestinos da mesma maneira. São uma nação que precisa ser salva. São seres humanos, meus irmãos, que precisam do Evangelho. Como Deus também se entristece quando um judeu morre com uma bomba que cai dos palestinos. Deus ama aquelas pessoas. Deus ama os árabes. Deus ama os turcos. Deus ama os iranianos, que são os persas. Deus ama os judeus. Deus ama os brasileiros. Porque Deus ama gente. Deus ama os seres humanos. Quando Abraão concebeu com a concubina, né, teve o relacionamento com a sua concubina, influenciado por Sara, na verdade eles não conseguiam crer que Deus fosse dar um filho àquela altura do campeonato, e ele teve um filho com a Agar. Agar deu à luz a Ismael. E Ismael tem promessas tremendas sobre ele. De prosperidade, de numerosa nação, de uma série, você pode ler lá no texto. Deus abençoou a eles tremendamente. Com exceção do quê? Da terra, que a terra pertence, aquela terra pertence aos judeus, e está claro, aquilo lá ninguém tasca, é deles, ninguém vai pôr a mão. Deus deu para eles aquele território, não é? E a questão de ser o filho mais velho.
O filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Então ele é o primeiro, não é? No sentido, vamos dizer, a primeira nação que foi ensinada para servir a Deus. Mas isso não quer dizer que são só eles, que eles são os queridinhos, não é? Deus ama os gentios também, e desde o início isso está claro. Tanto que na árvore genealógica de Jesus tem vários gentios ali. Raabe está ali, a Ruth está na árvore genealógica de Jesus. Elas não são judias, estão ali. Então Deus já estava incluindo na própria árvore genealógica de Jesus. Não tem só judeus, tem gentios também. A salvação, Deus estava dizendo que é para todos. Qualquer um podia servir ao Deus de Israel. Qualquer um poderia se tornar judeu no Antigo Testamento. E hoje, qualquer um pode se tornar um discípulo de Jesus. É só ele querer. É só ele reconhecer o que Jesus fez na cruz, se arrepender dos seus pecados e começar a caminhar com Deus. Amém? Esse é o evangelho que inclui. E é esse o evangelho que nós temos que levar para a pessoa. Descomplicar o evangelho. Jesus criticou muito os religiosos da época porque eles complicaram o acesso até o Pai. E Jesus falou: ai de vocês, líderes que não entram e nem deixam os outros entrar. Começa a colocar dificuldades para as pessoas se achegarem a Deus. E Deus quer caminho aberto. Jesus morreu na cruz para destravar o caminho, para abrir o caminho vivo, caminho novo, para nós entrarmos. Agora, tem muita gente que não vai querer entrar, mas aí não é função nossa, nós não vamos obrigar ninguém a entrar pelo caminho. O que nós temos é que falar a verdade para as pessoas, falar as boas novas para elas. Olha, a boa notícia é essa: você não precisa sofrer mais desse jeito, tem uma solução, tem uma forma de viver melhor, é essa aqui. Quem vai agir em cima dessa mensagem? O Espírito Santo. Se a pessoa tiver abertura para o Espírito Santo e para a palavra de Deus, ela vai ter a vida dela transformada para melhor. Se ela não tiver abertura, não há o que fazer. Amém? Isso fala do pecado contra o Espírito Santo, que Jesus se referiu. O que é pecar contra o Espírito Santo? É você não ouvir o que o Espírito Santo está te falando. Se o Espírito Santo está te falando, aquela mensagem que você transmitiu para a pessoa, o Espírito Santo vem e começa a agir sobre aquela mensagem, tentando convencer o coração da pessoa. A pessoa não quer, a pessoa se fecha, a pessoa fala: não quero, não vou ouvir, não vou dar ouvidos para isso. Ela está pecando contra o Espírito Santo. E não tem como perdoá-la mais. Nesse sentido, você está entendendo o que eu quero dizer? Ela se fechou para a mensagem do Espírito Santo. Ela se fechou para a ação do Espírito Santo na vida dela. E aí, o que mais nós podemos fazer, meus irmãos? Se o Espírito Santo é Deus, e é Deus que entra na vida da pessoa e transforma o coração. Se não houver abertura, aquela pessoa está rejeitando o Espírito Santo. E aí não há o que fazer. Mas não cabe a nós, não somos nós que julgamos. Não somos nós que determinamos, não somos nós que forçamos alguém. Você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa se converter, senão você vai para o inferno, senão você vai morrer. Nós temos que alertar as pessoas, mas nós não podemos forçá-las a ouvir o Espírito Santo. Nós podemos orientá-las: olha, escuta o Espírito Santo, Ele vai falar com você, clama para Ele te revelar a palavra, seja sensível a Ele. Ele é um Espírito Santo, Ele é bom, Ele quer o teu bem, Ele é Deus. Você está entendendo? Quando Jesus fala desse pecado contra o Espírito Santo, ao que ele está se referindo? Está se referindo a isso, a pessoa se fechar contra o Espírito Santo. Não quero, não vou ouvir, sai fora, né? Eu rejeito essa influência, eu rejeito essa pessoa, eu não quero ouvir.
não tem mais o que fazer. Jesus fala sobre isso, não tem como fazer. Porque Ele é o poder de Deus, Ele é a pessoa da Trindade que entra dentro do ser humano e faz a obra de dentro para fora. O Pai age de fora para dentro. Jesus age de fora para dentro. O Espírito Santo age de dentro para fora. Ele transforma a gente de dentro para fora. Meu irmão, e alguém para se converter, ele precisa ser transformado de dentro para fora. Não é o exterior que comprova que alguém é convertido. Não é mudança de roupa, mudança de cabelo, mudança disso ou daquilo exterior. É claro que com a nossa conversão até o nosso exterior muda. O nosso semblante muda, né? Eu lembro, depois que eu me converti, depois que eu me arrependi dos meus pecados e fui liberto por Deus e tal, eu era outra pessoa, eu era leve. Aquele fardo de peso, de pecado, saiu das minhas costas. Então é claro que a minha cara mudou. As pessoas olharam para mim, nossa, você está tão diferente, elas não sabiam explicar o que era, mas tinha alguma coisa na minha vida que era a presença de Deus, que causava impacto nas pessoas. E até hoje de vez em quando acontece isso. As pessoas olham para mim e falam, não sabem explicar, mas elas percebem que tem alguma coisa diferente. E é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele transforma a gente de dentro para fora. A gente não consegue impressionar Deus com a aparência. Amém? Não dá para vestir a roupa, hoje eu vou no culto, eu vou vestir a minha roupa de domingo para ir no culto. Deus não se impressiona com isso, meus irmãos. Deus não se impressiona com aparência. Deus, Ele quer olhar quem nós somos em espírito e em verdade. Quem nós somos na essência. Quem nós somos quando ninguém está vendo. O que nós pensamos sobre Deus e sobre as coisas de Deus quando ninguém está vendo. É isso que Deus está vendo. Esse que é o verdadeiro culto racional que Paulo fala. É o culto que você pratica durante a sua vida diária. Não é só quando você para orar. Não é só quando você para cantar uma canção. Isso tudo faz parte. Mas é como você reage quando houve uma notícia ruim. Como você reage quando alguém te trapaceia no trabalho? Como você reage quando você se sente injustiçado? Como você reage quando alguém te dá uma fechada no trânsito? Como você reage quando as coisas não estão bem? Como você reage quando a tua conta no banco não está muito legal? Quando você reage quando a pessoa que tinha que te pagar não te pagou no dia prometido? Como você reage quando alguém falou que vinha e não veio, furou com você? Amém? Como você reage nas lutas normais do dia, da vida? Jesus não disse que ia ser mole. Jesus não disse que ia ser fácil. Pelo contrário, Ele falou, olha, vocês vão ter aflições no mundo. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades, como qualquer pessoa normal. Mas vocês têm que ter um ânimo bom, porque eu venci o mundo, e eu tenho a solução para vocês vencerem também. Se vocês confiarem em mim, eu vou ajudar vocês a vencer, eu vou iluminar os pensamentos, eu vou mostrar saídas, eu vou te dar graça para vencer, eu vou te dar força para suportar. Não vai vir tribulação maior do que você possa enfrentar. Olha que versículo que nós temos na Bíblia. Não nos virá tentação ou provação maior do que nós possamos suportar. Você tem a garantia de que você não vai ser esticado até rebentar, que você não vai ser provado até não suportar mais, até ter que negar a sua fé. Isso nunca vai acontecer. Deus sabe os nossos limites. Deus sabe os momentos da nossa vida, os estágios da nossa fé, onde nós estamos na nossa fé, para ir trabalhando conosco, para ir cooperando conosco, para ir amadurecendo a nossa fé. Esse versículo é um bálsamo amém? É um bálsamo de segurança. Você pode ter confiança nisso. Não virá sobre nós provação maior do que a gente possa suportar.
Amém? E aí, dentro desse contexto, de que tem uma geração que está sedenta, que precisa ouvir o Evangelho, que precisa receber um Evangelho verdadeiro, sem mistura, preparando o caminho da volta do Senhor, não é? A palavra fala em Apocalipse que Moisés e Elias virão novamente. O que é Moisés e Elias? Claro que não serão Moisés e Elias fisicamente, mas Moisés fala da palavra e Elias fala do espírito profético. Nós temos que ser uma geração profética que propaga a palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, e temos que ter um olhar profético sobre essa geração, apontando o caminho, vivendo de maneira profética. O que é viver de maneira profética? Quando você vive o teu casamento de maneira saudável, de maneira feliz, isso é ser profético no meio de uma geração que não valoriza mais o casamento, ou que não sabe direito o que é o casamento, casa sem saber o que está fazendo, casamentos que duram às vezes 2 meses, 3 meses, 6 meses, às vezes não dá nem tempo de você dar o presente, o cara já separou. Um conselho, espera uns meses antes de dar o presente. Não, estou brincando, pode dar antes. Mas sabe, tem gente que é tão rápido a separação. Teve um caso que nós atrasamos o presente, quando nós fomos dar, o casal tinha separado. Aconteceu, uma vez aconteceu. Fiquei muito triste. E não foi um atraso longo. Sabe, então assim, um casamento que hoje dura e é saudável, nessa geração, é ser profético, é viver de maneira profética. Então, Moisés e Elias é nesse sentido. Palavra e um viver profético, um viver que mostra para as pessoas um caminho a seguir. Que há uma maneira verdadeira de viver. Uma maneira correta de viver. E uma das maneiras, e talvez a maior maneira de nós ganharmos essa geração, vai ser através de demonstrações de amor. Demonstrando amor para essa geração. Um amor bíblico, um amor verdadeiro, um amor que transforma, um amor que inclui, um amor que acolhe, um amor que fala a verdade em amor. Porque a palavra nos instrui a sempre falar a verdade em amor. Paulo fala sobre isso, os evangelhos falam, Jesus nos instrui sobre isso, a irmos com o nosso irmão só, falar com ele, se tiver uma coisa, né, uma diferença entre nós, alguém te fez mal, você se sentiu magoado, o que Jesus fala? Vai lá ter com seu irmão, você e ele só, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, você resolveu o problema, em amor. Não é para cobrar, não é para tripudiar, não é para mostrar que você tem razão, não é isso. É ir ter com ele em amor, saber que a aliança que nós temos em Jesus é mais valiosa do que isso, meus irmãos. Quanta divisão no corpo de Cristo por causa de relacionamentos rompidos, por falta de amor. E não pense que Jesus engole a igreja dele dividida. Isso não é bíblico. Não tem base bíblica para divisão. Não tem base bíblica para divisão no corpo de Cristo. Deus tolera isso. Mas você não vê nos evangelhos base bíblica para se dividir. Deus suporta a divisão. Quando o reino de Israel se dividiu em 2, Deus suportou, mas não foi o melhor para a nação. Deus nunca intentou que o reino se tornasse Judá e Israel. Deus queria as 12 tribos juntas, o reino junto. Foi muito pior para eles como nação ter uma divisão, e às vezes eles brigaram até entre eles. Teve uma vez que uma tribo quase foi extinta por causa da guerra entre eles. Imagina, as outras 11 tribos, não sei se foram 11 ou 10, se juntaram para quase exterminar uma tribo. Não tem base bíblica. Deus não se alegra nisso. Deus não se alegra na divisão da igreja. Deus não se alegra em... O corpo de Jesus já foi partido. Nós não precisamos partir mais o corpo dele.
já foi partido na cruz. Agora, esse processo de restauração, de unidade da igreja, vai ser produzido pelo Espírito de Deus. Nós temos que orar por isso. Temos que cooperar no que pudermos cooperar. Amém? Mas não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Nós só não devemos atrapalhar, né? Então, esse amor precisa ser, ou vai ser, o maior instrumento que a igreja terá para alcançar essa multidão de pessoas. E aí eu quero retomar duas palavras que eu ministrei recentemente, que Deus falou muito comigo nesses dois textos. Um está em Jeremias 45, vamos ler de novo. Fala assim, vamos ler esse capítulo, ele é curtinho. Vamos ler o capítulo todo. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, estou cercado de aflições, será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor. Aí Deus fala com ele. Destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura coisas grandes para si mesmo. Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que eu vá. Eu, Senhor, falei. Eu ministrei outro dia sobre isso. Você ser um presente de Deus para as pessoas. Ser uma recompensa, aqui no texto, significa ser um presente. Você vai ser um presente, uma recompensa para alguém. Imagina, Deus está te dando como uma recompensa para alguém. Onde você for, você vai ser bênção. Você vai ser usado por Deus para trazer paz, instrumento de paz, ajudar a acalmar discórdias, a acalmar desavenças. Não crie desavenças, ajude a terminar desavenças. Ajude, semeie bênção. Não semeie confusão. Sabe, a gente precisa ter essa visão, meus irmãos, de ser um presente aonde quer que a gente vá. A nossa família, os nossos filhos. Eu fiquei tão feliz esses dias, no mesmo dia, eu ouvi elogios dos meus dois filhos, de pessoas diferentes. Sabe, a gente precisa entender que, isso para mim foi muito legal, ouvir. Tanto de um como de outro. Um falou, olha, eu gosto muito do seu filho é legal, é jóia e tal. Quando meu filho crescer, queria que ele fosse igual ao seu. Assim, no sentido do caráter, de ser uma pessoa do bem, de ser boa praça, de ser amigo, de ser honesto, de ser... Meu irmão, que elogio você precisa ouvir além desse? Para entender que aqueles valores que você semeou estão lá e estão sendo colocados em prática. A pessoa não precisava me falar isso. Eu ouvi isso várias vezes. Nesse dia foi de uma pessoa. Ele não precisava me falar isso, não tinha nada a ver falar isso, nem estava no contexto da conversa. Ele fez questão de me falar isso. E falar isso, eu tenho um filho de 8 anos, mas quando ele ficar grande, eu quero que ele seja assim. Aquilo, fiquei feliz, porque eu falei, é isso, a meta nossa, nos nossos filhos, nos nossos discípulos, naqueles que a gente semeia a palavra de Deus, é isso. E a outra foi a minha filha, que ela trabalhava na prefeitura, esqueci o nome da agente comunitário de saúde, né? E ela visitava a região central ali tem muitos idosos, né? E ela
parava para conversar com uma senhora que tinha uma depressão severa, uma série de problemas, e a prima dela mais nova que cuidava dela à distância, assim, pagava faxineira, pagava isso, fazia aquilo, estava sempre monitorando. E ela sabia que a minha filha parava para dar atenção para ela, e conversava e parava na casa, e a casa era difícil, ela era acumuladora, ela tinha muita coisa na casa, e a Ana parava lá e ficava ouvindo, e passava às vezes um tempo ouvindo ela, e dando atenção para ela. E essa moça falou para mim, ela era minha amiga de escola, de infância, ela falou, ela não sabe quanto bem ela fez para minha prima, só de parar e ouvir. Porque ela falou assim, essa geração não gosta muito de dar atenção para os mais velhos, de parar para ouvir. Eles não têm paciência para ouvir. Eu falei, que bom, que alegria. Amém, irmãos? O Evangelho, ele não precisa muitas vezes ser falado em palavras, ele tem que ser expressado através de vida, de atitude. Ele sabe que eu sou pastor, ele sabe que nós temos uma igreja. Então você acha que eles não estão associando isso ao Evangelho? Você acha que eles não estão associando essas atitudes dos meus filhos ao Evangelho de Jesus? Sem palavras, sem precisar falar de Jesus. A gente fala muito mais do que falando às vezes. Porque às vezes a gente fala e depois não vive, dá problema. A gente traz testemunho em vez de testemunho. Amém? Por isso que eu lembro quando tinha aquela onda de pôr adesivo nos carros. Esse carro é de Jesus, Jesus me deu esse carro, Deus não sei o quê. Eu via cada coisa com aqueles carros escrito aquilo. Aí um dia eu falei, eu não vou pôr no meu não. Porque eu via muitos maus testemunhos. Não que eu não desse um bom testemunho no trânsito, mas eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Porque as pessoas tinham o carro, o camarada era terrível no trânsito e estava lá. Foi Deus que me deu. Deus devia estar falando, estou arrependido, viu, de ter te dado. Amém? Você está entendendo, meus irmãos? Esse amor, esse evangelho. Eu não costumo falar dos meus filhos, vocês sabem disso, né? Eu sou bem discreto em relação a isso, mas foi muito marcante essas duas coisas. E serviram de exemplo porque eu estava ministrando, né? Então, nós temos que ser esse presente para as pessoas. Você chega, as pessoas se sentem à vontade com você no ambiente. Sabe quando você chega alguém no ambiente, você começa a pisar em ovos, porque, esse cara vai dar problema. Não, você chega no ambiente, as pessoas falam, fica mais. Puxa, vamos conversar mais, tá bom, por que você vai embora? Amém? Um presente, uma recompensa. E o outro texto está em Atos 2, nós ministramos, acho que semana passada. Só vou ler esse texto aqui, que é um texto referência para nós, como igreja. Vou ler esse de 2 de 42 a 47. Meu irmão, essa é a igreja que me inspira. Essa é a igreja, quando eu crescer eu quero ser igual a essa igreja aí. Amém? Se alguém te perguntar, como é a igreja dos teus sonhos? Tenha Atos 2, 42 a 47. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que eu quero destacar, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Esse simpatia
ter a simpatia, desfrutar a simpatia. Meus irmãos, a igreja tem que ter a simpatia das pessoas. A igreja não pode ser vista como uma inimiga das pessoas. O evangelho não pode ser visto como um inimigo das pessoas. As pessoas têm que olhar para o evangelho e têm que falar: olha, eu não quero, eu tenho medo de servir, eu tenho medo de andar nisso, mas esse negócio é bom. Às vezes as pessoas vão falar isso. Eu não quero para mim, mas tem um amigo meu aqui que precisa muito. Você já viu isso? O cara às vezes não quer para ele, mas ele quer para a tia, quer para o sobrinho, quer para o amigo que usa droga, quer para o outro que está passando uma crise no casamento. Tudo bem, mas ele tem simpatia pela igreja, ele tem simpatia pelo evangelho, ele tem simpatia pelo povo de Deus. Nós não temos que ser inimigos das pessoas. Alguns vão ser nossos inimigos, alguns não vão gostar de nós, mas não sejamos nós que provoquemos a ira das pessoas. Nós já vamos ser perseguidos pelo inferno sem fazer nada, meus irmãos. Não tenhamos também as pessoas como nossos inimigos, não tenhamos a sociedade como inimiga da igreja, não tenhamos as autoridades como inimigas da igreja. Porque eu não vejo isso como um padrão. Às vezes acontecia, às vezes os apóstolos eram levados para serem açoitados, às vezes eram presos, aconteceu isso. Tudo bem, pode acontecer conosco também. Mas esse texto de Atos é muito forte para nós como igreja. Como que eles conseguiram ter a simpatia de todo o povo? Como que eles conseguiam isso? Falando a verdade, uma verdade que era dura, uma verdade que ia fundo, mas era falada em amor. Era falada com graça, era falada para incluir, não era para excluir, não era para afastar, não era para maldizer, não era para exterminar ninguém. Amém? A gente tem que ter esse entendimento, essa janela de oportunidade que Deus está nos dando. Nós vamos conseguir ganhar essa geração com amor. Um amor além, é um amor sobrenatural, é um amor que vai ser produzido por Deus em nós. Mas nós temos que exercitar nos pequenos começos. Exercitar nos pequenos começos. Amar as pessoas, incluir as pessoas, não ser causa de discórdia, não ser início de discórdia, não seja você o provocador da discórdia, né? Seja um pacificador, seja um mensageiro da paz de verdade, né? Paz de Cristo. Quando você falar a paz de Jesus, você esteja realmente em paz, transmitindo a paz de Jesus para outra pessoa. Não seja falando isso da boca para fora. Eu creio que é assim que nós vamos ganhar a nossa geração. A pastora Denise, eu lembro que numa das horas que ela falou alguma coisa, ela falou sobre uma revolução do amor. Eu lembro bem disso, né? Parece chavão, mas é verdade. E o amor verdadeiro, o amor de Cristo é revolucionário. Ele transforma profundamente a sociedade. Ele pode transformar uma cidade, ele pode transformar a tua rua, ele pode transformar o teu bairro. Você fala: eu não consigo mudar a minha cidade. Tudo bem, mas você às vezes pode mudar o teu quarteirão. Você pode se interessar pelos teus vizinhos. Tudo bem, minha filha era a função dela, ela ganhava para isso, para passar na casa das pessoas. Mas ela podia, faz a pessoa assina lá, está tudo bem aí? Assinou, tchau, tchau, Deus te abençoe, cumpri a minha função. A pessoa está viva. Porque muitas vezes o número está lá na lista, está tudo corretinho, o relatório preenchido. Mas por trás daquele relatório tinha um ser humano, tinha uma pessoa. Amém? A atenção, só de ouvir, só parar para ouvir. Né? Às vezes você não precisa falar muita coisa, ouvir e orar. Ouvir e orar. Às vezes você não tem a solução. Às vezes é um caso complexo, você não sabe nem o que fazer. Envolve lei, envolve coisas legais, questões legais. Mas você escutar e orar, isso você pode fazer. É um amor que vai além. É um amor sobrenatural, é o amor de Deus.
Amar o próximo como a você mesmo. Amar o próximo como Jesus nos amou. Amém? Vamos ficar de pé? Isso vai fazer diferença nessa sociedade, meu irmão. Isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença na vida da igreja. Isso vai fazer diferença na cidade de Adamantina. Amém? Aleluia. Coloca isso diante do Senhor. Fala, Senhor, me dá oportunidades de eu demonstrar o teu amor. Me dá pessoas para eu demonstrar o teu amor. Que seja uma, Senhor. Que seja uma, Jesus. Se eu der conta de uma, eu estou feliz. Se o Senhor ver que eu dou conta de duas, coloca duas. Mas me dá disposição para ouvir, me dá disposição para orar. Uma disposição verdadeira, não para cumprir tabela, não porque não deu para escapar, mas que eu possa fazer isso com alegria, Jesus. Amar um que seja, parar por uma pessoa que seja, dar um tempo para aquela pessoa, escutar a dor daquela pessoa, orar pela dor daquela pessoa. Oh, Jesus, ajuda-nos como igreja, Senhor, a ter esse amor sobrenatural, esse amor ágape, esse amor perfeito, a ser um presente teu para as pessoas, a ter a simpatia do povo. Sabemos que alguns não vão gostar de nós, sabemos que alguns vão nos odiar sem motivo, Senhor, mas nós sabemos que muitos vão amar o Senhor através de nós, Pai. Ajuda-nos a levarmos a mensagem do Evangelho, porque o Senhor tem nos amado, Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Sabemos que nós temos tido lutas, nós temos tido aflições, muitos de nós têm passado por tribulação, mas o Senhor tem nos amado. O Senhor tem trazido uma palavra de vida sobre nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, do nosso sustento, da nossa saúde. Oh Jesus, nós somos gratos a Ti, e isso tem que gerar em nós uma gratidão, um coração de contentamento, e um coração que não quer guardar tudo isso para si, mas quer falar, quer ministrar, quer demonstrar o Teu amor, Pai. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, e a Tua palavra permanece. Senhor, que cada um aqui seja um instrumento Teu nesses dias, um instrumento do Teu amor, Pai, para ministrar, para falar, para orar com aquele que está aflito, Pai, com aquele próximo, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo, aquele colega de trabalho. Ajuda-nos a ter olhos para ouvir, para ver, e ouvidos para ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Entenda bem, você é um instrumento de Deus para demonstrar o amor dele. Amém? Você é um presente de Deus para as pessoas. Você tem muita coisa guardada dentro dessa caixa. A hora que essa caixa for aberta, vai ser um presente para quem está perto. O bom perfume de Cristo vai sair. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.